Olá, eu sou Marijane Vera Lisboa, sou professora da PUC, do curso de História e do curso de Ciências Socioambientais, sou socióloga. Nós estamos aqui hoje num programa que se chama Veredas, é uma série de bate-papos com pessoas convidadas, com professores da PUC, para discutir pontos que nós consideramos, assuntos que nós consideramos de grande importância para o Brasil. E hoje, então, nós vamos discutir um desses, que é a questão da soberania alimentar, da segurança alimentar, da fome e da relação que esses três conceitos têm com a questão do agronegócio. Eu tenho aqui como convidados, e agradeço muito terem vindo, a Miriam Nobre, que é engenheira agrônoma, é mestre num programa de estudos de integração da América Latina pela USP. Ela é uma das principais articuladoras da Marcha Mundial das Mulheres e é coordenadora da SOF, que é a Sempre Viva Organização Feminista. Muito obrigada, viu, Miriam? Obrigada. E aqui do lado temos o deputado Simão Pedro, que é filósofo, mestre em Sociologia Política pela PUC de São Paulo, é deputado estadual, foi secretário de Serviços do prefeito Fernando Haddad. Ele foi autor de muitas leis sobre moradia, segurança alimentar, agricultura orgânica, atua principalmente nessas pautas sociais e ambientais. Ele fez parte do Parlamento Latino-Americano sobre Segurança Alimentar, participou da elaboração do plano para Fome Zero, é coordenador de várias frentes, uma delas é a Frente Parlamentar do Ciclo Alimentar, que tem um nome enorme, não vou nem falá-lo todo aqui, da Frente Parlamentar em Defesa dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também da Frente Parlamentar relativa à Economia Solidária. E em 2010 ele foi relator daquela CPI sobre segurança alimentar, que aliás acho que foi a oportunidade em que nós nos conhecemos, né? Foi. Então, agradeço muito vocês dois estarem aqui e eu vou introduzir o tema da seguinte maneira. A gente sempre menciona que o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos, alguns dizem que é celeiro do mundo, né? E, de fato, temos uma produção agrícola e agropecuária enorme, né? No entanto, as estatísticas mostram que nós somos um país acometido por fome, insegurança alimentar e segurança dos alimentos também. E por causa disso, Miriam, eu vou pedir a você, para você explicar essa diferença entre os conceitos, que às vezes as pessoas não entendem bem. Segurança alimentar, segurança dos alimentos e soberania alimentar. O que os diferencia? O que os diferencia é o que tem em comum, né? Ou isso também. Bom, a segurança alimentar é esse direito, né, que todos nós temos que ter e assegurado de ter acesso aos alimentos em quantidade, mas também em diversidade, com qualidade e com continuidade, né? E, inclusive, a gente não ter preocupação se no dia seguinte a gente vai ter comida ou não, né? Então, essa ideia, sair dessa situação de que a gente precisa vender o almoço para comprar a janta, né? Essa é a segurança alimentar e que esses alimentos, eles não nos provoquem doença e estejam livres de contaminantes, né? Que é a segurança dos alimentos. Agora, a soberania alimentar tem a ver bastante com o como, né? Como que a gente consegue ter esses direitos assegurados. Então, foi um princípio que a Via Campesina, que é um movimento internacional que reúne vários movimentos que atuam aqui no Brasil também, como MST, MMC, MPA, e que fala do direito dos países, das nações e dos povos decidirem como produzir seus alimentos e como distribuir esses alimentos. Então, esse princípio foi necessário na relação com a segurança alimentar, porque justamente a gente estava fazendo uma luta contra a Organização Mundial do Comércio, e a Marcha Mundial das Mulheres era aliada nesse processo, e ali nessa discussão o alimento aparecia como uma simples mercadoria. Então, estava em jogo, por exemplo, a possibilidade do Brasil, como nação, ter políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ter essa meta de comprar cada vez mais da agricultura familiar. Então, essas ações, né, do país de decidir como garantir que a população se alimentasse bem por meio dessas políticas estavam em xeque. Então, a gente afirmou esse princípio e isso tinha a ver também muito com a questão da doação de alimentos, né, porque
A gente sabe que algumas vezes os países doam alimentos como uma ferramenta política, como uma ferramenta de controle e que inclusive tem impacto no que a gente come, né? Como foi a grande doação de trigo que teve aqui no Brasil, né, no começo dos anos 60 e que mudou o padrão alimentar brasileiro. Então, a soberania alimentar é a condição como a gente vai conseguir garantir a segurança alimentar e a segurança dos alimentos. Tanto que aqui no Brasil, nessa luta conjunta, na qual as nutricionistas também têm uma presença grande, a gente fala em segurança e soberania alimentar, Os dois, né? Traçando essa relação de aliança na luta por esse direito. E a segurança dos alimentos? A segurança dos alimentos tem bastante a ver com que alimento a gente está comendo. Então é curioso porque a gente pensa muito assim, imediatamente a gente pensa na qualidade do alimento de não te causar nenhuma doença amanhã, né? Por exemplo, eu não passar mal e tal. Mas tem, não ficar intoxicada, mas tem essa questão da segurança dos alimentos numa continuidade, né? Que, por exemplo, a gente vê essa contaminação por agrotóxicos nos alimentos, que pode ser que a gente não sinta amanhã, mas a gente sente ao longo do tempo, e inclusive a gente precisa de muitos estudos epidemiológicos para a gente entender que talvez tenham doenças que hoje a gente não associa diretamente na causa e efeito com os agrotóxicos, mas sim tem. Sim, estão relacionadas. Então, né? a segurança dos alimentos também tem a ver com isso. As três estão relacionadas, mas não são iguais, né? Aí, deputado, considerando esses conceitos já bem explicados para o nosso público, né? Como o senhor avaliaria hoje a situação da segurança alimentar e da segurança dos alimentos também no Brasil? Jane, primeiro, uma alegria estar aqui na PUC, na TV PUC. Obrigado pelo convite, satisfação reencontrar você e estar ao lado da Miriam Nobre, que é uma pessoa que eu admiro muito, e a Sófia é parceira do nosso mandato em algumas ações, né, de fortalecimento de agricultoras, principalmente lá no Vale do Ribeira, né? Olha, infelizmente o Brasil sofreu retrocessos enormes nesses últimos anos, porque com o fim dos programas sociais, o enfraquecimento com a ascensão do Temer, do Bolsonaro, o Brasil voltou a ter um contingente de habitantes, moradores, passando fome gigantesco. Nós entramos em 2013 com 33 milhões de pessoas passando fome, né? E quase 100 milhões em situação de insegurança alimentar. Ou seja, as pessoas que não conseguem adquirir ou consumir alimentos necessários para ter uma boa saúde, para poder tocar a vida, né? E com as condições nutricionais necessárias para o nosso corpo e tal. Então a gente vem trabalhando nesses últimos 2 anos para reverter essa situação. Voltamos com programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é para estimular a produção de alimentos e fazer com que esses alimentos sejam distribuídos para chegar na população mais carente, né? Já tiramos um contingente grande Agora, não é só a fome, né? Nós temos muitos problemas associados à alimentação, como, por exemplo, a obesidade, sobrepeso, que acaba trazendo por trás também outras enfermidades, por exemplo, a diabetes, pressão alta e assim por diante, né? Mas assim, eu acho que esse problema não é só uma questão de política pública. Josué de Castro, já lá nos anos 40, quando ele publicou Geografia da Fome, ele desmascarou uma coisa que se falava muito no Brasil, que a fome é causada por intempéries naturais, por problemas dessa natureza. Por exemplo, a gente aqui no Brasil ligava a fome aos nordestinos, né? Porque vinha muitas notícias, fotografias dos retirantes saindo do interior, das secas, né? Das secas. E ele mostrou o seguinte: não, a fome é um problema estrutural, é um problema que tem a ver com a má distribuição de renda nesse país, onde poucos concentram muitas riquezas a perder de vista e a grande massa da população não tem o suficiente nem para comprar alimentos para sua família, né? Então nós precisamos inverter essa situação, ter políticas de redistribuição de renda, combate às injustiças. Então fazer mudanças estruturais. Por exemplo,
reforma agrária. O Brasil fez agora, passamos agora do 13 de maio, né? Fez a abolição, mas não fez aquilo que outros países fizeram, os próprios Estados Unidos. Reforma agrária, distribuir terra. Distribuir terra tem a ver com produção de alimentos. Né? Produção de alimentos para abastecer as cidades. Então não foi feito isso aqui. Ao contrário, aqui a concentração de terras significa concentração de poder, né? Na mão de oligarquias, de latifundiários. A gente tem esse problema ainda no Brasil, né? E qual é o problema hoje? Que tem a ver com o que a Miriam explicou, soberania alimentar, segurança alimentar. Nós somos um país produtor de alimentos, em algumas áreas o maior produtor, proteína animal e assim por diante, né? Soja, mas a maior produção é para exportação. Sai para fora do Brasil, enquanto a produção de alimentos que abastece a mesa das famílias trabalhadoras vem da pequena agricultura, da agricultura familiar, que sempre foi marginalizada, porque não tem políticas para sustentá-la, para apoiá-la, né? Então, acaba que os alimentos não são suficientes, quando chegam mais caros, né? E isso gera os problemas. Então, fazer reforma agrária, fazer uma potente política de apoio à agricultura familiar, à produção de alimentos internos, né? E nós temos condições para isso. Sim. Biomas super diferentes, terras, né? Só de terras públicas, né? Mas, infelizmente, com exceção dos governos de esquerda, os governos que entraram fizeram o contrário, né? Só aumentaram essa concentração, essas injustiças e esses problemas. Então, aqui em São Paulo, que é o maior estado do Brasil, a gente enfrenta esse problema ainda, né? Certamente. Não, certamente, é impressionante, né? Quer dizer, neste estado, né, que é o estado mais rico do país, a gente tem uma boa parte da população que passa fome ou se alimenta precariamente, né? Ou com essa questão dos ultraprocessados, né? Obesidade em crianças, adolescentes, é impressionante, né? O problema que nós estamos vivendo. Mira, eu queria voltar àquele assunto dos agrotóxicos, já que você é agrônoma de formação, né? Tem essa especialidade. Como o deputado falou, o setor que mais utiliza agrotóxicos no Brasil é o setor exportador. As estatísticas mostram, é soja, milho, açúcar e algodão. Eles, assim, mais da metade, inclusive do que eles gastam, né, em agrotóxicos, em grande parte importados, né? Claro, o pessoal muito mal informado, e volta e meia houve a expressão defensivos agrícolas, né? Quer dizer, como se fosse um remedinho que a gente está dando para as plantas, né? O nome correto mesmo, inclusive legal, é esse, né? Agrotóxicos, né? Quer dizer, é um tóxico que a gente usa na agricultura, né? Então, aí esse setor diz o seguinte, não é possível produzir sem agrotóxicos, porque senão a produtividade baixa, a população vai passar fome, etc, etc. Você, como agrônoma, né, e boa conhecedora do assunto, eu gostaria que você contasse para o pessoal aqui, como é possível fazer uma agricultura sem agrotóxicos e, além do que, uma agricultura que ofereça alimentos seguros, do ponto de vista do que é a segurança do alimento, e suficientes para abastecer a população. Claro que nós estamos discutindo uma coisa ainda que não existe, mas já existe em pequena escala no Brasil. Nós temos muitas, né, cooperativas, assentamentos de reforma agrária, etc., que praticam uma agricultura ecológica, né? Sim, né, até seguindo aqui no caminho que o deputado Simão Pedro traçou, né, devido ao Vale do Ribeira, a gente atua lá com agricultoras, né, agricultoras familiares e quilombolas, e elas produzem muita comida, muito. Então, quando as pessoas falam, não tem comida suficiente, a gente produzir de forma agroecológica. Eu falei, não, gente, isso não é verdade. Agora, por que elas produzem muita comida? Bom, primeiro porque elas estão cercadas de mata, uma mata que elas mesmas, né, atuaram para que exista, né, ali, né? E porque elas produzem plantas que coevoluíram com a natureza por gerações, né? Então, são uns inhames, uns carás maravilhosos e tal, né? Agora, a questão nós vivemos uma transição alimentar na cidade que as pessoas querem comer tomate todo mês, né? Todo mês não, todo dia, querem comer tomate todo dia. E então a gente tem por esse lado essa questão da gente pensar sobre o que a gente come, né? Se de fato a gente quer comer tomate, necessita comer tomate todo dia,
porque também o nosso organismo coevoluiu com a natureza, então os Sim. produtos de época são aqueles que a gente necessita, né, naqueles momentos. Então, e não é sempre, né? Não é sempre. E é interessante porque quando a gente está comprando direto das agricultoras, está em sintonia com elas, a gente quebra essa alienação em relação à comida, a gente percebe o que a gente come, aí você começa a ver, nossa, essa época que está chegando um monte de cítricos, é bem naquele período que a gente precisa estar com uma saúde mais forte, uma imunidade mais forte. Está vindo o inverno. Está vindo o inverno, para defender das gripes e tal. Então, a gente está nessa sintonia e estar perto e defender, salvaguardar essas comunidades que produzem no equilíbrio com a natureza, né? E garantir a elas o acesso à terra, né? Porque a gente trabalha com as agricultoras, a gente vê o quanto elas fazem no quintal. Então, por exemplo, essa questão que você falou aí não precisa do agrotóxico, né? Um agrotóxico que se usa muito é o herbicida, né? Inclusive, você fica pensando assim que a humanidade colocou um monte de recursos para que eles desenvolvessem um produto geneticamente modificado, uma semente que tem como principal função ser resistente a esse herbicida que é o glifosato. Agora, a gente precisa de herbicida? Precisa de herbicida se a gente planta de uma determinada maneira que você fica lidando com as plantas espontâneas como se elas fossem a grande tragédia, né? No caso lá, as agricultoras, elas plantam no quintal uma planta combinada com a outra, né? Elas plantam tudo misturado, como ela fala. Então, a Vanilda, que é uma quilombola lá, eleitora sua, viu? Maravilhosa. Ela fala assim, não, eu planto tudo misturado, porque quando eu vou manejar, eu estou colhendo comida. E aí elas fazem um manejo da fertilidade do solo tão caprichado, viu, Lúcia, que é a defensora aí dos composto. Elas cuidam tanto da fertilidade do solo que planta espontânea é beldroega. Beldroega que a gente come. Que a gente come. Então, o problema é você plantar em cima de uma pastagem que é tudo braquiária, a planta espontânea vai ser braquiária, isso é um problema. Sim. Mas então a gente está falando de transições que passam por a gente salvaguardar quem já tem essa relação com a natureza, conseguir criar circuitos de distribuição dos alimentos que acolham essa diversidade, conseguir organizar a nossa vida para poder cozinhar, né? Então, por isso que a gente luta também até pela redução da jornada de trabalho, por ter transporte público, que você não gaste tanto tempo no transporte, né? Quer dizer, a partir da comida você tem que mudar a sociedade toda, né? E assim, sim, a gente tem acesso ao alimento. E aí é claro, né, que, aí estou falando isso daí do lugar que a gente viveu essa coisa da abundância. Quando a gente começou a trabalhar agora mais recentemente numa política pública de até, já numa região tomada pelo agrotóxico, aí já é diferente. Aí tem que fazer todo um esforço, né, para desintoxicar. Exatamente. E aí, então, a gente tem que ter uma decisão da sociedade e com muito recurso público para a gente desintoxicar o solo, a água e nós mesmos. Ótimo, acho que isso dá um gancho para a pergunta que eu vou fazer para o deputado, que eu ia perguntar um pouco dessa questão da importância da renda e das políticas públicas, mas ele já se adiantou bastante na sua fala anterior, né? Desculpe. Imagina, de maneira nenhuma, só deu mais espaço para a gente conversar mais. Então, assim, que políticas agora, eu estou lembrando que durante a prefeitura do Fernando Haddad, foi o primeiro prefeito e a primeira lei que garantiu que uma parte da alimentação para as escolas, né, fossem com produtos orgânicos, né? Quer dizer, pelo menos o que tivesse, né? Acho que depois alguns outros políticos seguiram o exemplo do Haddad, né? Eu gostaria que você falasse mais, Pedro, sobre que tipo de política se poderia ir nesse sentido, de ajudar a conversão agroecológica, estimular outras comunidades, né? Mesmo essa questão toda do ciclo do alimento sustentável, né? Da segurança sustentável, quer dizer, do plantio ao consumo, à compostagem, que eu sei que você é grande entendedor, se estendesse um pouco sobre isso. Marijane, primeira coisa, assim, pegando um ganchinho no diálogo entre vocês duas, assim, para dizer, hoje há uma propaganda massiva na TV por conta da questão do poder mesmo, que o agro é pop, que o agro é isso e aquilo, né? E é muito ao contrário, né? O modelo que você falou do agro exportador
que utiliza venenos. Né? A gente fala agrotóxico, mas é veneno. Veneno. Então, assim, ele tenta passar a imagem de que, primeiro, aquilo não tem outra saída. Se não for assim, o povo vai passar fome, porque nós que produzimos grandes quantidades de alimento e a população cada vez mais aumenta, então esse é o discurso. Eles dizem que o agrotóxico não é veneno, eles dizem um monte de mentiras. Né? Aquela velha máxima do Karl Marx, que ele dizia, numa sociedade determinada, as ideias dominantes normalmente vêm da classe dominante. Né? Então, essa é uma, né? Outra é o público é pior do que o privado sempre é melhor que o público, e essas coisas ideológicas que eles disseminam e que às vezes o povo vai também absorvendo, né? Então, esse modelo que majoritário no Brasil, qual é o problema? Ele precisa de cada vez mais terra. Então ele é destruidor do meio ambiente. Principalmente a criação de gado, não é isso? Para a expansão do gado, da soja. Que vai por exemplo, olha o que é o Pontal do Paranapanema aqui em São Paulo, que era uma região toda florestada que hoje está totalmente devastada. E para piorar, o governador Tarcísio está entregando de graça aquelas terras que foram griladas, apropriadas por grandes fazendeiros. Para quê? Para facilitar esse modelo exportador. Então, e ele utiliza veneno, que polui a terra, polui o ar, polui a água, destrói o meio ambiente, né? Agora, esse modelo, ele é um modelo já fracassado. Por quê? Porque ele não vai durar muito tempo. Sim. Ele tem um limite, tem uma hora que... vai destruindo, né? Então, assim, é urgente que a gente pense em outros modelos. A agroecologia, a agrofloresta, né? São modelos já testados pelos assentamentos. O MST é um grande divulgador nos seus assentamentos desse modelo. Ao invés de utilizar agrotóxico, o bioinsumo, que nós já estamos começando a produzir. Então precisa de recurso, orçamento, política pública para incentivar esse modelo. Pasme, eu aprovei uma lei aqui em São Paulo em 2023, propondo a criação de incentivo à agroecologia. O governador Tarcísio vetou. Vetou dizendo, não, mas já temos programas aqui e tal, né? Então, assim, ele é um desastre, tá cada vez... E outra coisa, cada vez mais doenças relacionadas ao agrotóxico. Ao consumo, né? Aumento do câncer, gente, aumento de deformação fetal, aumento de doenças neurológicas, né? Depressão, autismo, em muitos lugares tem muita correlação, né? Então, o agro está tornando a sociedade uma sociedade doente em grandes proporções, destruidora do meio ambiente. Então, nós precisamos dar um basta. Outras alternativas nós já temos testado. Olha o que foi essa feira da reforma agrária aqui no Parque da Água Branca, vizinho daqui da PUC. Com uma grande feira demonstrando que é possível você produzir uma variedade de alimentos, de uma culinária bonita, né? Sem esse modelo. Por isso que o governo do estado não queria deixar fazer a feira, criou todas as dificuldades possíveis, né? Mas o movimento é ousado e com o nosso apoio realizou essa potente feira. Então, caminhos nós temos e nós precisamos denunciar cada vez mais, né? esse modelo destrutivo que vai levar a humanidade a um fracasso total, né? Certamente. Miriam, como membro importantíssimo, coordenadora da SOF, quer dizer, por que nós relacionamos, eu sei, tão fortemente a questão de ser mulher e das mulheres com a questão da fome, da soberania alimentar, etc. Qual é esse link que tem esses dois temas especial? Eu acho que as mulheres estão sempre envolvidas com sustentar a vida, né? E a questão da alimentação está no centro disso. A gente pega por dois caminhos, assim. Um é que as mulheres... É uma coisa curiosa, porque o fato de a sociedade discriminar as mulheres e não reconhecê-las como agricultoras as preservou de técnicas estranhas, essa que a extensão rural chegava, a assistência técnica chegava impondo um pacote tecnológico. Elas não viam as mulheres como agricultoras, como sujeitas, mas aí elas podiam desenvolver aquela desconfiança e aquela preocupação de que essa coisa não está muito certa.
E elas preservaram ali no quintal, assim, essa forma de fazer e variedades de sementes. Eu sempre brinco que se não fossem as mulheres, não teríamos nem uma agroecologia, né? Então, só que elas fazem isso no quintal. Imagina se elas fizerem isso em áreas maiores, né? Se elas tiverem acesso à terra. E também do ponto de vista das mulheres que cozinham nas suas casas. Então, também a gente batalha aí para que a responsabilização única das mulheres, a gente não considere isso como um dado, porque senão a gente vive como uma sobrecarga, né? Ou então a gente vai para o ultraprocessado. Então, a gente pensar em formas coletivas de preparar o alimento para que a gente possa comer mais, bem e melhor. E junto. Perfeito. E junto. Deputado, sua formação aqui como mestre em ciência política, né? Em sociologia política, esse programa nosso é de um curso de ciências sociais, né? Do Departamento de Ciências Sociais. Em que medida que você acha que as ciências sociais podem preparar, né, nossos futuros jovens, etc., para entrar, inclusive, nesse combate, nesse bom combate, tá certo? Pela luta de uma alimentação saudável, suficiente, etc., etc., para esse país que está tão necessitado disso? Marijane, eu tomei uma decisão na minha vida, na minha juventude, que era estudar filosofia, né? Filosofia é uma ciência que propõe pensar, raciocinar, mas depois eu falei, não basta isso, né? Vim trabalhar no governo da Luiza Erundina e tinha que lidar com situações concretas. Eu falei, preciso ir para a sociologia. Fui fazer sociologia porque é uma ciência que propõe saídas, soluções, né? Para os grandes dilemas, os grandes problemas. É uma ciência, vamos dizer, mais prática, né? Embora hoje tem ramos aí da filosofia que propõem também saídas a partir dos temas da filosofia. Mas as ciências sociais são isso, olhar os conflitos. Nossa sociedade é uma sociedade conflituosa, né? Com todos os problemas. Olha na área da segurança pública, nós estamos falando aqui de uma coisa fundamental, que é a alimentação saudável, alimentação de verdade, né? Doenças que nós estamos sendo acometidos o tempo inteiro. Então, assim, as ciências sociais têm esse condão, né, de olhar a sociedade, entender os conflitos e propor saídas, né? Porque nós precisamos construir saídas. Olha, por exemplo, hoje a crise climática, né? Que nós estamos vivendo, já com efeitos assim sobre nossa cidade, sobre nossas vidas. Então, as ciências sociais, eu acredito que tem um papel assim fantástico de propor saídas, soluções, evidentemente olhando. Eu sou daquela linha de que olhar para o interesse público, né? Porque eu já entrei para a política também. Eu concordo com você, eu sou socióloga, aliás, né? Sim. Nós já estamos terminando o nosso programa e eu espero agradeço muito a participação de vocês dois. Eu espero que o nosso público tenha aproveitado bastante, tenha se instruído bastante sobre um tema que é tão importante, tão decisivo para o nosso país. Muito obrigada.